A história de como uma cidade nasce geralmente é contada pelas armas, pela força dos desbravadores, né? Mas hoje a gente vai conhecer a história de um homem que decidiu trocar a espada pela pena. Um veterano de guerra que se tornou literalmente a base da educação em Campo Grande. E essa é a grande questão sobre José Rodrigues Benfica. Como é que a violência do campo de batalha, a disciplina militar mais rígida, pôde se transformar na ferramenta para alfabetizar a primeira geração de uma cidade que estava nascendo no meio do nada? Bom, vamos mergulhar fundo nessa história. Para a gente entender o professor que ele se tornou, primeiro a gente precisa conhecer o soldado que ele foi. A identidade do Benfica foi moldada em dois lugares extremos, a fronteira supermilitarizada do Rio Grande do Sul e a brutalidade da guerra. Olha, aqui a gente vê bem essa dualidade que formou ele. De um lado, Jaguarão, uma cidade que era praticamente um quartel. Ali ele aprendeu o que era disciplina, honra, vigilância. Do outro lado, a guerra, que pegou tudo isso e testou até o limite, transformando esses valores em ferramentas para pura e simples sobrevivência, e numa busca desesperada por ordem no meio do caos total. E a gente não está falando de uma guerrinha qualquer. A Guerra do Paraguai foi um evento gigantesco, uma carnificina que redesenhou o mapa da América do Sul e marcou para sempre a geração do Benfica. E ele estava bem no meio de tudo isso. Agora, esse número, 50 mil, sabe o que ele significa? Mais de 50 mil homens se enfrentando num único dia num terreno de pântano. Essa foi a Batalha de Tuiuti, a maior batalha campal da história da América do Sul. E o sargento Benfica estava lá. E a lição que ele tirou de Tuiuti, ali no meio do barro e do sangue, foi muito simples e definitiva. Disciplina não era uma questão de escolha. Era a única coisa que mantinha o homem vivo. E essa ideia, essa convicção, ele nunca mais abandonou. Levou do quartel direto para a sala de aula. Quando a guerra acabou, a luta do Benfica não terminou. Na verdade, ali começava uma jornada longa que ia levar ele para o coração do Brasil, para um tipo bem diferente de campo de batalha. Vamos ver como foi essa transição. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O caminho dele não foi nada reto. Passaram mais de 20 anos entre o fim da guerra e a chegada em Campo Grande. E nesse tempo todo, ele continuou sendo um homem de ação, sabe? Chegou a lutar em disputas políticas lá em Cuiabá. Foi só depois, já um veterano de cabelos brancos, que ele encontrou seu destino final num pequeno arraial que precisava desesperadamente de um futuro. E o que ele encontrou em Santo Antônio de Campo Grande foi basicamente isso aqui. Um lugar cheio de vida, crescendo, com muito potencial, mas com um buraco enorme. Não tinha escola. As crianças estavam simplesmente fadadas a não saber ler nem escrever. E a elite da cidade, os fazendeiros, os comerciantes, eles sabiam que para aquele lugar ir para frente, eles precisavam de um professor. E aqui que a história fica realmente dramática. O Benfica assume essa missão de ensinar, mas a realidade da fronteira quase joga tudo por água abaixo. A coisa é simples e brutal. O salário que o Estado prometeu pagar para ele simplesmente não chegava. O único professor do vilarejo estava passando necessidade, passando fome. E a primeira escola de Campo Grande corria o risco de fechar as portas antes mesmo de começar de verdade. E aí acontece uma coisa impressionante. Vendo a crise, a comunidade se juntou. Eles não fizeram um abaixo-assinado para cobrar o governo, não. Eles fizeram um documento para assumir a responsabilidade para eles mesmos. E olha a linguagem que eles usaram. Educar não era um serviço, era um dever sagrado. Isso diz tudo sobre aquele lugar. Onde o Estado não chegava, a própria comunidade virava o alicerce da civilização. Eles estavam construindo uma cidade a partir dos seus próprios valores. E aqui a gente vê quem eram esses guardiões. A lista das pessoas que se comprometeram a pagar o salário do Benfica do próprio bolso é um verdadeiro quem é quem dos fundadores da cidade. Tinha comerciante, político, fazendeiro e até matriarcas, mulheres de muita influência. Todo mundo unido por uma única causa. Então tá. A escola foi salva pela comunidade. Mas aí vem a pergunta, como é que esse ex-sargento ensinava? A fama dele de ser severo era conhecida por todos. Mas é preciso entender a lógica que existia por trás daquela palmatória. Uma lógica que veio direto da guerra. Para entender a cabeça do Benfica, essa comparação aqui é fundamental. Para ele, a sala de aula era um campo de batalha pela civilização. A palmatória não era um instrumento de maldade, era a versão civil do Código Militar. O objetivo era o mesmo, criar ordem, disciplina, respeito a uma hierarquia muito clara. Isso era essencial para formar o caráter das crianças numa terra ainda meio sem lei.
E toda a filosofia dele pode ser resumida nesse versinho que ele fazia os alunos recitarem no final de cada aula. Para um homem que conheceu os espinhos da guerra como ninguém, a missão dele era garantir que seus alunos escolhessem o caminho dos risos, o caminho da ordem, do bem e do conhecimento. Certo, mas e depois? Como a história se lembra desse velho soldado que virou professor? Vamos agora para o capítulo final da vida dele para entender como o seu legado conseguiu sobreviver por tanto tempo. Depois de uma década dando aulas, o professor Benfica não morreu naquela pobreza que tanto ameaçou no início. Pelo contrário, ele foi acolhido por uma das famílias mais importantes da região. Passou seus últimos dias com a dignidade e o respeito que ele tinha conquistado com tanto esforço. A morte dele, em 4 de setembro de 1905, foi quase poética na sua simplicidade rústica. Dizem as crônicas da época que a poeira levantada por uma tropa de mulas que passava na estrada cobriu o corpo dele como se fosse uma última mortalha, feita da própria terra vermelha que ele adotou como lar. Por muitas décadas, a história do professor Benfica viveu só na memória dos seus ex-alunos, passada de pai para filho. Mas aí, em 1958, veio o reconhecimento oficial, quando uma escola municipal finalmente recebeu o nome dele. Hoje, ele é mais do que só um personagem. Ele é o símbolo de como a união da comunidade e a valorização da educação podem juntas construir uma cidade. E a história de José Rodrigues Benfica termina nos deixando com essa reflexão. Em 1895, um grupo de cidadãos se uniu para garantir o futuro das suas crianças. A pergunta que fica ecoando até hoje é: quem é que assume esse papel de guardião nos dias de hoje?